amanheceram o dia hoje desempregados no nosso país. A eles se somam quase 9 milhões de brasileiros empurrados para o biscate, para a informalidade, que não é por fatalismo, mas é quase sempre um constrangimento a partir do qual fronteiriços começam as pequenas marginalidades e a construção da violência no limite, que acaba espetando como um espinho no coração de todas as famílias do país o medo. O Rio de Janeiro, talvez, nesse momento, saiba mais doidamente, tem meu amor, minha fraterna solidariedade, do que qualquer outro lugar do Brasil, o que é que eu estou falando. Para falar sobre o nosso país, a complexidade desse momento, as questões estruturais e as pistas, quem sabe, de um novo projeto que responda às nossas questões e tragédias e restaure a confiança da sociedade do país, evidentemente que 40 minutos não seriam suficientes. Num meio de excelência acadêmica como eu estou, é preciso então antecipadamente me desculpar por muitas omissões, uma necessária superficialidade, mas eu vou escolher um ângulo desse olhar e ao cabo disso eu tentarei, volto a dizer, suprir lacunas, omissões e contradições eventuais que essa exígua, apesar de longa para a sua paciência, fala me pede. Eu tenho proposto ao país que a gente compreenda, antes de mais nada, a seguinte situação, para tentar ver, estou falando em método, se a gente consegue os ouvidos dos amigos do Fernando Henrique e os ouvidos dos amigos do Lula, né, que estão aí se digladiando na internet de forma gravemente odienta e pouco racional. Então, o que é que eu estou elaborando aqui? Um jeito de tentar, que antes das antipatias, né, eu fui amigo dos dois, eu sou amigo do Lula ainda, mas fui amigo do Fernando Henrique, e ajudei a fazer o real e ajudei o Lula no primeiro movimento dele. Então, do meu ponto de vista, é algo coerente com a minha vida. Então, como é que eu estou tentando fazer esta pequena fraude, essa fraterna fraude, de desarmar por um momento que seja esse antagonismo pouco reflexivo? Estou lembrando do ano de 1980. Eu arbitro para argumentar que em 1980 o Brasil viu chegar ao fim um velho modelo que, primeiro, nos manda uma notícia extraordinária: não há defeito genético na nação brasileira. Era um velho modelo nacional desenvolvimentista que tirou o Brasil do nada, do ponto de vista de economia moderna. Naquela data, hoje não é mais isso, mas naquela data a modernidade era sinônimo de indústria, para nos transformar na 15ª economia industrial do mundo em 3 décadas e meia, olhe lá, 4 décadas. Portanto, a nossa nação, quando coesionou-se, quando autoritariamente foi tangida, e eu não estou especulando agora sobre a qualidade das construções políticas, do desenho institucional do país, mas o fato de que quando nós sabíamos para onde caminhar, o Brasil produziu esse excepcional exemplo de desenvolvimento complexo, acelerado do mundo capitalista. Saímos do nada para a 15ª economia industrial do planeta. E o modelo morreu. Podemos especular também se de morte morrida, de morte matada, as causas disso, etc, etc. Mas o modelo, vou falar de novo para argumentar, em 1980, é um arbítrio que eu estou fazendo, essas coisas não acontecem assim, o Brasil teve seu colapso no modelo nacional desenvolvimentista. Nesta data, o Brasil representava 1% do comércio mundial. E a China representava, na mesma data, 1% do comércio mundial. O Brasil com pouco mais de 100 milhões de habitantes, a China com pouco mais de 800 milhões de habitantes. Ou seja, relativamente, nós éramos um país muito mais rico, muito mais sofisticado do que a China ali ontem, em 1980. Hoje, o Brasil representa 1% do comércio mundial e a China representa 12,5% do comércio mundial. A mim me parece, e eu não estou aqui falando de transplante institucional, isso não existe. Não é possível copiarmos as instituições de ninguém. Nós estamos praticamente, pelas nossas especificidades personalíssimas, os brasileiros, estamos sós. É evidente que Keynes é Keynes, Adam Smith é Adam Smith, Hayek é Hayek, mas nenhum deles jamais entendeu um país de desenvolvimento fragmentário, retardatário, que ao seu tempo vive na Idade Média, no feudalismo, na tralha, na briga sanguenta por acesso à terra, e faz nanotecnologia nessa mesma data. Ninguém entende isso. Ninguém entende o que é 30, 40 anos de inflação continuada. Nenhum manual, não há um paper que simule o que aconteceria com a política fiscal e monetária norte-americana se o dólar se desvalorizasse 42% em 60 dias. Não há um
paper, não há um sequer, por isso que os economistas, especialmente os garotos, jovens, por favor, Keynes é Keynes, Hayek é Hayek. Porém, olhem o Brasil real para que vocês possam entender isso e não ficar replicando como o melhor da nossa inteligência às vezes é obrigado a fazer por uma certa rendição intelectual ao ideário dos outros. É claro, volto a dizer, não vamos inventar outra roda, nem outra matriz de economia política, mas a compreensão do fato brasileiro exige uma sofisticação que ninguém na comunidade internacional entende. Por exemplo, política monetária, restrição de juros, ninguém sabe o que é o fato de que as principais lojas de eletrodomésticos e imóveis do Brasil, Ricardo Eletro, Casa Bahia, não são lojas, são financeiras, são bancos. E que a população é infensa a taxa de juros como custo adicional a ser evitado pela explosão de demanda, como o manual diz, porque o que importa para ela é acessar o bem desde que a prestação lhe caiba no bolso mensal. Enfim, tudo isso exige, são pequenas digressões para ir provocando esse pensamento rebelde que nós temos construído no Brasil. Mas o fato é que, sem transplante institucional, parece, comparando China com o Brasil no mesmo período, que o marco de economia política que nós adotamos está errado. E o marco de economia política que a China adotou dá indícios de estar correto. Volto a dizer, não estou falando da institucionalidade, não estou falando do desenho político, não estou falando porque isso é intransplantável. O que está acontecendo com o país? Então, vamos deixar essa reflexão remota como uma primeira provocação e vamos, em obediência ao tempo, chegar para os tempos presentes. O que está acontecendo com o Brasil? Por que o Brasil não cresce? De 1980 para cá, o Brasil cresce 2% ao ano em média. Então você tem um momento de consumo felicitante do início do Plano Real. Eu estava lá, ajudei o Itamar Franco a fazer o Real. O Fernando Henrique surfa na popularidade dessa escala de consumo que aconteceu pela cessação do imposto inflacionário. Aqui caberia outro parênteses, sim, a inflação no Brasil não é uma doença da moeda, como os manuais ensinam. A inflação no Brasil sempre foi um mecanismo brutal e regressivo de transferência de renda de quem trabalha e produz para o governo e para os seus sócios no setor financeiro. Basta que eu lhes dê o meu exemplo de governador para a gente sair da teoria e ir para uma experiência empírica. Eu, governador do Ceará, criei por lei uma conta única, obrigando todos os saldos do Ceará a serem depositados nessa conta única. Virei o maior correntista do banco, obriguei que fosse um banco público, e o banco público, como era o maior correntista, me deu a maior taxa de remuneração do mercado. Hoje seria 100% da CDI, 102% da CDI. Chamei os funcionários que viviam as turras e greves, etc, com razão, inflação de 20% ao mês, imagine, né? É inimaginável para uma geração nova. O Brasil tem inflação média de 25% ao mês durante 30 anos. 30 anos. Pois bem, o que é que eu fiz? Chamei os funcionários e fiz um acordo. Reajuste trimestral e o 100% de reposição inflacionária estava dado como piso da negociação. Toda a negociação se daria em ganhos reais acima da inflação, parece para aquela outra categoria, etc. Percebe? Que dia eu, Ciro Gomes, governador, gostaria que a inflação acabasse? Eu passei a ganhar bilhões pela rentabilidade diária dos meus papéis, dos meus impostos, e a minha principal despesa eu atualizava trimestralmente. Isso era a vida dos bancos, dos supermercados, de todo mundo que passou a ganhar muito dinheiro com este imposto regressivo que só pesava sobre as classes médias e o povo trabalhador, as maiorias inconscientes. O resto, todo mundo que tinha indexação ganhava com a inflação. Pois bem, o Brasil, de 1980 para cá, cresceu 2% ao ano. A exceção, voltando a dizer, duas exceções há. Primeiro, e elas existem para confirmar a regra, a cessação abrupta do imposto inflacionário, como demonstrado, produz uma transferência imediata de renda que, somada à desconfiança de que aquilo é um truque para ganhar a eleição, vira imediatamente uma explosão euforizante de consumo, em que a população, no seu consumo deprimido, imagina que o céu chegou, que a proximidade do céu agora é visualizável e começa a ficar feliz com os governantes do dia. Estes, por sua vez, mentem, se inebriam com a ideia de poder, montam microprojetos de poder e esquecem daquilo que sabem concretamente que é irreal, que é insustentável, que é um ciclo de voo de pato, né? voo de galinha, que é
voo não de pato, tem uns patos que voam longo, mas voo de pato. O da Fiesp voou muito pouco. O pato amarelo feio daquele jeito. A outra exceção foi um outro ciclo de consumo felicitante que veio agora mais duradouro um pouco, mas igualmente insustentável, que veio com o começo do governo Lula. Aqui você tem dois fenômenos para entender bem. Um fenômeno é conjuntural, o medo do Lula inflou a taxa de câmbio para o que seria equivalente hoje a R$ 9,20, vocês conseguem imaginar? Hoje seria o real equivalente a, quer dizer, R$ 9,20 um dólar. Porque todo mundo ficou com medo, houve uma fuga de capitais, etc, etc. E quando o Lula beijou a cruz e mostrou que a ortodoxia com ele era mais eficaz, porque ele ainda anestesiava os órgãos, as instituições de representação da sociedade civil, CUT, com os sindicatos, o Unicom, com os estudantes, etc, etc, num acordo que alguém na história dirá se foi genial ou se foi uma concessão, quase não está na hora de fazer isso, tanto mais nesse momento grave e delicado que nós estamos fazendo. Eu estou aqui examinando a questão econômica do Brasil. Então, quando o Lula toma posse, o real a 9,20, e se vê que ele não vai fazer nada fora da ortodoxia, esse dólar desce para 1,75. Na prática, eu tentarei demonstrar para vocês, salvo os que, evidentemente, por maioria já sabem, isto faz com que a renda média, o poder de compra dos salários, aumente exponencialmente. Porque, apesar da gente não comprar dólar, a vida é indexada a dólar no mundo moderno. Vamos lá. A gente não compra dólar, mas come pão e pizza. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência. Resultado, temos que importar trigo do estrangeiro. Se eu precisar de R$ 9,20 para comprar $1 de trigo e preciso agora de R$ 1,75 para comprar o mesmo dólar de trigo, a minha capacidade de comprar pão e pizza aumenta exponencialmente nesta proporção. A gente não compra dólar, mas a gente anda de ônibus. Ônibus, o insumo principal da passagem é óleo diesel. O Brasil segue praticando a estúpida política, como consequência prática da estupidez neoliberal, de vender petróleo bruto barato, por tradição, e comprar derivados de petróleo com valor agregado alto em dólar que nós não germinamos. Resultado prático, se eu precisava de R$ 9,20 para comprar $1 de diesel, e eu agora preciso do mesmo dólar de diesel, apenas R$ 1,75, a minha capacidade de comprar passagem de ônibus, etc, etc, aumenta exponencialmente. Mas isso vai para tudo. Vai, por exemplo, para 80% da química fina dos nossos remédios, todos os meios de diagnóstico médico, a consulta do dentista, uma parte dela é não tradable, mas o dentista compra os seus insumos em dólar. Então, ele tende a cobrar uma consulta $100. Né? Se era $100, era R$9,20, a consulta era R$920. Se o dólar é 1,75, a consulta desce para R$180. E assim teve esse componente. Mas teve um outro, que nós precisamos entender, tudo isso aqui não é história passiva. Como toda história relevante, é a plataforma para a gente projetar o futuro do país. O Brasil experimentou, naquela data, junto com esse fenômeno da reversão da expectativa negativa do câmbio, o Brasil experimentou um inédito, original e não repetível fenômeno de explosão dos preços dos produtos de baixo valor agregado que a nossa tradição vende para o estrangeiro. Então, reparem bem, a CSN estava vendendo, eu estava trabalhando na CSN quando veio o impeachment, me demiti e me odeio. Né? Salário de alto executivo, estou agarrado no serviço de novo, da luta, mas, veja bem, de dentro eu sabia, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma caiu, nós estávamos vendendo a 38. Nós vendíamos um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma caiu, nós estávamos vendendo a 30. E isso aconteceu com todas as commodities. A queda não foi tão abrupta na comida, mas era como 40, 35, 37% de queda dos preços de todos os produtos que nós vivenciamos. Mas o fato é que lá com o Lula, nós tivemos um boom de commodities que gerou um financiamento para este ciclo de consumo que eu estou chamando felicitante, que também permitiu uma popularidade de curto prazo, que também foi malversada para um microprojeto de poder, de país, de partido, de grupos, desconsiderando, e o Lula aqui tem que ser atenuado, a coisa que o Lula não é obrigado a saber disso, como o Fernando Henrique lucidamente sabia, porque nós lá atrás fizemos o real. E a gente sabia que o real era sério, mas precário.
E o Fernando Henrique malversou de caso pensado. O Lula não. O Lula acreditou nas lambanças do Palocci, do Meirelles, etc. O mesmo Meirelles. Essa coisa está me causando uma certa esquizofrenia, né? Não, porque tem uma narrativa. Nós estamos dizendo que houve um golpe no país. O Lula queria que a Dilma nomeasse o Meirelles, aí há um golpe no país, o presidente golpista nomeia quem para ministro? O Meirelles. Né? Eu estou que nem um cachorro do Tom Cavalcante que chamava para fora. O cachorro morreu esquizofrênico. A mulher dizia assim, para dentro, para fora. O cachorro para fora, para dentro. Pronto, pessoal, acordei ali uma pessoa que estava aqui. Vamos voltar aqui ao nosso economista. Então, repare bem, salvo esses dois momentos excepcionais, o Brasil, de 80 para cá, tem crescido 2% ao ano. Isto é grande, é muito, é pouco? Isso é nada. Por quê? Porque o Brasil, no mesmo período, salvo contemporaneidade, o Brasil cresce a população à razão de quase 2% ao ano. A população jovem, emergente ao mercado de trabalho, nós colocamos 1.100.000, 1.900.000, 2 milhões de rapazes e moças por ano ao mercado de trabalho, e nós fomos induzidos à força a ganhar produtividade, trocando gente por máquina nos nossos processos produtivos. Isso é praticamente irresistível, algumas sandices praticamos também, mas o fato é que o ganho de produtividade cria um tipo de exclusão do mercado de trabalho para os gatões da meia-idade, né, como o orador que vos fala, que tem dificuldade de requalificação e retreinamento e de reentrada no mercado de trabalho. Se a gente cresce 2%, aqui é a explicação macroscópica de por que nós estamos com esse estoque tão grave, não é, de pessoas desempregadas e de informalidade que já atinge, sob o ponto de vista da economia, quase metade. E esse dado, essa variável, nós temos que colocar na cabeça para pensar o futuro do país. Por exemplo, só para pegar um tema quente conjuntural, a reforma da Previdência. O que aconteceria se, teoricamente, e nós estamos numa academia, é isso que nós temos que raciocinar, para não ficar obnubilados com soluções estreitas, que desconsiderem, apesar de serem complexas, outras alternativas. Por exemplo, o que aconteceria se, por um passo de mágica, os 14 milhões de desempregados entrassem no mercado formal de trabalho? Se os 9 milhões de informais entrassem no mercado de trabalho, o que aconteceria com os números da Previdência? De que tamanho seria o desequilíbrio estrutural das contas da Previdência? Portanto, calma aí um pouquinho, que eu reconheço que é um problema, mas a sua solução é tosca e desconsidera a realidade na sua amplitude e na sua complexidade. Só para dar um exemplo prático do que eu estou tentando refletir consigo hoje de manhã aqui. Bom, se o Brasil tem não importa, me parece, eu reconheço no meu esforço de estudo, de experiência, de vivência, de consultar a inteligência brasileira, de circular na academia internacional, eu imagino que 3 causas concorrem para explicar por que o Brasil está proibido de crescer. A primeira, apenas por ordem de apresentação, é o passivo privado. Ou seja, de tantas décadas de juro mais alto do mundo, nós finalmente chegamos onde já deveríamos ter chegado em algum momento lá atrás, não fora a estupidez e a esquizofrenia de uma certa fração da nossa elite. O Brasil pratica consistentemente, ao longo desses 40 anos, a mais alta taxa de juros do planeta. E a consequência disso, na medida em que os oligopólios vão ser estressados pela competição global, na medida em que a nossa opção de viver pede um produto que a nossa tradição média de empreender não é capaz de produzir, já a gente qualifica um pouco mais esse raciocínio, porque ele é chave para a pista do futuro, mas seja por essa ou qualquer outra razão, o fato é que agora não tem mais como transferir instantaneamente os custos exorbitantes do financiamento estrangulado da economia brasileira para um consumidor que tem hoje opções internacionais, especialmente, que não aceitam esse tipo de punição. Resultado prático, as 300 maiores empresas brasileiras de capital aberto no trimestre que terminou em dezembro passado, já temos atualizado o novo número, nenhuma delas gerou caixa suficiente para honrar a dívida vencida no mesmo período. Não estou falando de lucro, estou falando de caixa. Nenhuma delas gerou caixa para pagar o trimestre vencido da dívida. Portanto, aqui está a primeira grande razão pela qual, se eles escolhiam, peço para dançar. A primeira grande razão
pela qual o Brasil parece estar proibido, impedido de investir. Ou seja, a iniciativa privada colapsou sua capacidade de investimento. A segunda razão, vocês serão vítimas crescentes, mas a UERJ já é uma vítima colapsada. Você tem o Estado do Rio Grande do Sul, já é uma vítima colapsada, o Estado do Rio de Janeiro, doidamente, é uma vítima colapsada, Minas Gerais é uma vítima colapsada, 17 estados brasileiros são vítimas colapsadas. A segunda razão é que há um colapso nas finanças públicas brasileiras. Se nós olharmos para o que interessa, que é o motor do desenvolvimento, que é o investimento, nós temos orçados para o ano de 2017 1,6% do PIB apenas. Orçados. A União Federal planeja investir, eu desconfio que não investirá, 0,4% do PIB. Só para vocês terem uma ideia, o general Geisel, o único presidente da ditadura, investia 2,5% do PIB. 2,5% do PIB a União Federal investia. Ali com o Lula nós chegamos a investir 1,70%, 1,7% do PIB. Esse ano está orçado, e é muito provável que não se cumprirá, 0,4% do PIB da União Federal. O que resta de orçamento de estados e municípios, todos juntos, não chega a 1,2%. Vou arredondar, dá 1,6% do PIB, o orçado de investimento. Só para vocês terem uma ideia, se isso é muito pouco ou mais ou menos, ou exíguo, como eu sustento que é, nós vamos pagar quase 11% de juros para servir a dívida. 11% do PIB de juros para servir a dívida pública. Para, via mediação do Estado e do sistema financeiro, servar o bolso de 10 mil famílias do baronato brasileiro, que é onde está o Buzides, onde está o ponto nevrálgico, razão pela qual qualquer palavra minha vira logo um bocão, um cara que não controla as palavras, que é um pavio curto e tal. Não é por uma palavra ou outra, eu falo de 5 horas por dia, como falarei hoje aqui no Rio de Janeiro, 5, 6 horas por dia, escapa uma palavra politicamente incorreta. Não é. As palavras que eles querem satanizar são essas que eu falo de sangue frio. Gelado na veia, contando aqui os números e tal. Isso é verdade ou não é verdade? E é curioso que me chamam para os painéis, eu vim desafiando alguém para dizer, senta aqui um banqueiro para me explicar por que a taxa de juros brasileira tem que ser 11,25% de inflação projetada inferior a 3,5%. Não há nenhuma explicação, nenhuma, absolutamente nenhuma, a não ser uma perversa e criminosa e brutal transferência de renda de quem trabalha e produz para o setor rentista que, infelizmente, hegemonizou completa e formalmente o poder brasileiro. E, especialmente, a grande mídia, que embala hoje esse discurso moralista, que nos excita, porque nós estamos zangados com tudo que estamos vendo, e isso, o que, na verdade, consegue é transformar tudo num grande pardieiro, em que não escapa ninguém, é tudo ladrão, e aí você desmoraliza a política, que é a única ferramenta de desestabilizar o status quo ante. A única ferramenta de quebrar essa brincadeira é a política. E eles estão transformando a política numa linguagem a que o jovem tem crescente nojo. Mas isso é, leiam Brecht, uma atitude de analfabeto político. Né? Claro que aqui não tem nenhum. Pode rir. Provocação, porque quando houver o tempo da simpatia, aí eu digo de verdade. Tem muito poucos e tal. Segunda razão o estrangulamento da finança pública. E a terceira, um pouco mais intrincada, o professor me passa um sinal aí quando eu estiver exagerando, eu me apaixono pelo auditório. É o desequilíbrio estrutural das contas do Brasil com o estrangeiro. Cada causa dessa, se for verdade, ela estabelece um olhar sobre o futuro. Ela estabelece pistas. Se o diagnóstico é correto, as terapêuticas meio que vão se revelando, meio que óbvias, espancando com a nossa inteligência a interdição ideológica, que nos venderam como ciência boa, sendo ideologia ruim e já insustentável no plano teórico, que empiricamente arrebentou o mundo em 2008, que é o tal neoliberalismo. O que é que eu estou chamando de desequilíbrio estrutural nas contas externas? É assim, nosso modo de vivência, ao qual nós estamos inconscientemente induzidos a referir a nossa própria busca angustiante pela felicidade, agora vai parecer um pouco uma digressão poética, mas não é não. Minha geração, a geração do Pinguelli, do professor Ratanari, se buscava a felicidade no ambiente espiritual. Não estou falando de religião. Era o romantismo, era a poesia, era a insurgência revolucionária, era
era a rebeldia contra os limites psicofísicos da mente humana. Esse se revelou o lado mais trágico, né? Enfim, havia 1000 ambientes em que a gente, apesar de uma vida dura, a gente se bastava, a gente se felicitava, e estes todos eram ambientes espirituais. Modernamente, a humanidade está induzida a referir a sua busca pela felicidade a quanto de uma expectativa de consumo maravilhosamente excitada pela informação global, e a única coisa que está globalizada na humanidade contemporaneamente é a informação. Nada mais é verdadeiramente global. A única coisa globalizada é a informação. E essa informação nos leva, especialmente imagina um jovem do morro do Rio de Janeiro ou de uma favela de Fortaleza. Ele vê pela internet, ele vê pela televisão, todos veem um padrão, e esse padrão não é trivial, esse padrão é símbolo, né, iconográfico do êxito social. É um elemento simbólico com o qual ele portando, ele é aceito no grupo, ou ele não portando, ele é rejeitado pelo grupo, como um loser, um fracassado, um não capaz. Por que uma madame, eu tenho me dado tratos à bola, por que uma madame tem a ousadia num país como o nosso, numa humanidade que tem 65 milhões de seres humanos refugiados, pela estupidez, né, da ordem monopolar e da violência sem justificativa? 65 milhões são os seres humanos refugiados hoje, o maior volume da humanidade, da história. Por que uma madame tem coragem de comprar uma bolsa Louis Vuitton por 70 mil reais? A minha explicação é um símbolo de distinção. Ela quer dizer o seguinte: olha, imundícia, eu posso e vocês não podem. Eu tenho porque eu tenho sucesso social. Antigamente a gente queria falar francês, inglês, alemão, italiano, nossa, ali fala 7 línguas, 5 línguas, 6 línguas. Isso mudou. E não é trivial. Não é trivial, eu faço essas caricaturas, mas vamos lembrar, qual de nós aceita hoje em dia sair de um médico que fez um diagnóstico com um estetoscópio de madeira e diz: meu filho, vá para casa que está tudo bem com vocês. Mas não vai pedir nem uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, um ultrassomzinho, nada. Isso tudo é importado. Nossos meios de comunicação, 100% dos celulares importados, 80% do valor de um carro que está parado aí, importados. A química fina, importados. Os fertilizantes da nossa agricultura, 100% importados. E aí o que está acontecendo? Nós temos um desequilíbrio estrutural crescente porque estamos desindustrializando o Brasil. O Brasil tem hoje, a indústria como proporção do PIB, o mesmo valor que tinha em 1910. Vocês ouviram bem. A proporção da indústria nacional brasileira como proporção da riqueza do PIB voltou aos valores que tinha em 1910. E o nosso modo de vivência, ao qual equivocadamente referimos a nossa felicidade, é basicamente importado. E nós víamos pagando isso com commodities. A última vez que o Brasil cresceu, ali por 2012, 13, com a Dilma, 2% ao ano, a média, nós apresentamos um déficit na balança comercial de manufaturado de 124 bilhões de dólares. Ou seja, segrega o que o Brasil industrial vende para o estrangeiro e conta o que o Brasil industrializado, o Brasil consumidor, compra do estrangeiro industrializado, o buraco foi 124 bilhões de dólares. E aí qual é o problema? É que isso vem se somar por, de novo, prostração ideológica ao mito neoliberal que nos foi vendido, ainda permanece sendo arrogantemente no Brasil, porque por aí afora acabou a brincadeira. Mas aqui, engraçado, nós estamos impondo um thatcherismo mofado, sem o charme e a legitimidade que a Margaret Thatcher tinha. E basicamente sem as razões que a Margaret Thatcher tinha. Pois bem, por prostração ideológica ao mito neoliberal, nós vamos somar esse desequilíbrio estrutural no balanço de pagamentos na parte de manufaturado com outras rubricas. Por exemplo, seu ambiente aqui. Sabe quanto é que o Brasil está pagando para alugar a inteligência dos outros que a gente não desenvolve aqui? E vocês são a exceção. Eu perguntei ao professor se tinha engenharia reversa aqui, porque estou falando das pistas do futuro. Simplesmente nós passamos de uma dezena de bilhão de dólares a conta de royalties do país. O país tem 8.400 quilômetros de costa. 8.400 quilômetros de costa, abriu mão de uma marinha mercante nacional. Resultado, 100% dos nossos produtos, que são volumosos de baixo valor agregado, petróleo, soja, minério de ferro, etc., 100% na prática são afetados com companhias
armadores estrangeiros, pagam em dólar. Lá se vai mais 15 bilhões de dólares. Destruímos a estrutura de seguro e resseguro do Brasil. Lá se vai outra pancada. Franqueamos sem qualquer cuidado a conta de remessa de lucros para o estrangeiro, o fraude contábil. Eu não estou falando de restrição à remessa de lucro, estou falando de fraude. Simplesmente lá se vão mais 12 bilhões de dólares. É dólar, sabe? É dezena para cá, dezena para lá, dá 2 centenas. O que acontece então se o país cresce? Eu estou explicando a causa mais complexa. O desequilíbrio se agudiza. A gente importa mais, exporta menos, e aí a conta do estrangeiro se arrebenta mais ainda. O que acontece com o preço da banana na Cobal? Eu morei aqui no Rio 18 anos. Esse passeio na geografia, eu falo. O que acontece com o preço da banana na Cobal? Se em Belo Sábado